Bem, então, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Monize, eu faço parte do time de recursos humanos da Join. Queria agradecer a todos aí pela presença, é um prazer realmente tê-los aqui. Queria agradecer também a participação aí do Raniel, por ter aceito o convite, né, Raniel, para participar desse momento, para a gente falar de um tema tão importante, né, que entra aí nas questões que envolvem a metodologia ágil. Então, deixa eu só, já liberei aqui. Então, só fazendo algumas combinações, né, para a gente poder iniciar, o Raniel vai se apresentar aí na sequência, mas vamos combinar, então, da gente poder manter, nesse primeiro momento, o microfone fechado para os ruídos, enfim, não interferir, né, na nossa comunicação. Fiquem bem à vontade, caso vocês tenham interesse em falar ou fazer qualquer comentário ou pergunta, só sinalizem no chat que vocês querem falar e a gente abre espaço para vocês abrirem o microfone e fazer a pergunta diretamente para o grupo. Tá bem? Então, todos estão ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Áudio e vídeo? Sim? Perfeito. Muito obrigada. Então, bom evento a todos. Raniel, deixar contigo então. Obrigado, Monize. Pessoal, é um prazer estar aqui passando para vocês um pouco de conhecimento e também recebendo, que eu acredito que as perguntas que vão vir vão agregar bastante para a gente, para o grupo todo, tá? Vamos tratar sobre grooming, refinando o backlog. Meu nome é Raniel, atualmente eu trabalho como analista de requisitos pela Joy, focado no BNB, certo? O analista de requisitos no BNB, nos projetos ágeis, tem bem o perfil, a questão do PO, dá um apoio muito próximo do PO, e essa é a minha atividade atual. Eu tenho 10 anos de experiência, apesar do rosto jovem, e já trabalhei em empresas como M. Dias Branco, TOTUS, Resource. Essas foram as minhas últimas experiências, tá? Para início, queria ver com vocês o que nós vamos tratar. Nessa apresentação, eu vou falar bastante o que é o grooming, os benefícios que a grooming traz, como é realizado esse grooming, um case de exemplo. Vou abrir um espaço para vocês fazerem perguntas mais direcionadas. Tá bom? Afinal, o que é o grooming? Quem trabalha com ágil já sabe a questão da dificuldade de realizar um bom planejamento, porque o PO chega com as histórias priorizadas lá do backlog e o time faz a votação, tira alguns questionamentos, algumas perguntas, e muitas vezes as histórias já vêm de uma forma que não se adequa dentro da sprint, ou seja, ela ou vem muito grande, ou tem um grau de incerteza muito grande, e por isso que o time não se sente seguro em desenvolver. Ágil, né? O time pode sim dizer, eu não vou desenvolver essa história nessa sprint, porque ela não está pronta. O nível dela de requisito, a quebra dela, não está pronto. Eu fico com muita dúvida, não vou assumir o risco. E isso pode dar um desgaste, porque o PO tem um backlog priorizado. E, ao mesmo tempo, o time tem que ter segurança de desenvolver aquela história. Então, a Groom, ela é isso. Ela é um processo que vem antes da planning, né, onde o PO vai reunir alguns integrantes, ou todo o time de desenvolvimento, e vai, junto com eles, refinar aquele requisito. Vai fazer com que aquela história, que muitas vezes é um épico, ou que tem muitas técnicas para ser definidas, tome um conhecimento, fique melhor encorpado, melhor definido. Tá certo? A palavra groom vem do inglês, né? E significa cuidar da aparência, manter limpo e organizado. É isso que a gente faz com o backlog. O groom funciona para a gente limpar, tirar a sujeira. O que é a sujeira que eu falo? São dúvidas, são questionamentos, são impedimentos de nível técnico. Muitas vezes o PO fez um protótipo ou definiu um fluxo que tecnicamente não é viável, e o Groom veio para ajudar a organizar tudo isso. Tá bom? Um alerta. Eu sei que muita gente, principalmente quem já trabalha com Agile há um certo tempo, não gosta da palavra grooming.
porque de um tempo para cá essa palavra se tornou significado de um crime sexual, um crime de aliciamento, principalmente contra menores e contra mulheres, e isso é porque a língua, ela é viva, né? Então, ela vai mudando o significado de tempos em tempos. Recentemente, essa palavra tomou esse linho de significado, então a comunidade decidiu trocar a palavra grooming por refinamento. Então, quando você ouvir falar grooming dentro do Scrum, você está falando de refinamento. Ou se ouvir falar de refinamento, você automaticamente entende, esse aqui é o grooming que o Raniel estava lá explicando. Tá bom? A partir de então, aqui no nosso workshop, eu vou tratar como refinamento. Vamos esquecer um pouquinho o grooming e vamos tratar como refinamento. Quais os benefícios de realizar o refinamento do backlog? Certo? Aqui eu vou tratar com vocês o que é o ganho que o time e o PO tem quando ele realiza periodicamente reuniões de refinamento. Tá? O primeiro, auxilia o PO na priorização do backlog. Se ele traz as histórias deliberadamente e algumas têm dependências entre si, né, na questão de desenvolvimento, o time vai ajudar o PO a dizer, essa aqui é pré-condição dessa. Então, vai ajudar com que ele priorize de uma forma que ele consiga ser atendido, que agregue valor ao sistema que está sendo desenvolvido, que seja possível realizar, seja possível testar, tá? Permite que o PO refine a escrita das histórias com mais qualidade. Muitas vezes, o que está claro para mim, como requisito, como PO, não fica claro para o time. E é nesse momento que o time vai dizer, eu não entendi. O que é isso? Do que se trata? Se eu chegar na plane já com isso, e muitas vezes tem questões que eu não consigo responder, aquilo ali já se torna um impedimento para que a história seja desenvolvida. Ou, no melhor dos cenários, a gente consegue estender a plane para fazer explicações daquela história, mas isso começa a entrar na questão do desperdício. Tem tempo no ágil, tempo é precioso, então nós temos que ter cuidado com isso. O quanto mais nós pudermos adiantar dos problemas para tratar dos riscos, melhor vai ser o andamento do seu projeto no ágil. O PO consegue identificar eventuais pontos cegos das histórias, ou identificar dependências técnicas entre elas. Por exemplo, eu não consigo alterar algo que eu não cadastrei, que eu não tenho na minha base. Pode sim chegar, principalmente um PO que é novo, que é da área de negócio, não tem conhecimento muito técnico com respeito ao desenvolvimento, ele pode chegar e pedir algo que precisa de algo antecessor, um serviço, uma integração, esse tipo de coisa é vista também no refinamento. Durante o refinamento, quando ele mostra a história, o time diz, mas para isso eu preciso que seja feito assim. Ou então, fluxos perdidos, fluxos que ficam em loop eterno, perdão. Ele cria um fluxo de histórias, mas não tem fim. Né? Acontecia muito na questão do caso de uso. Quem trabalhou com caso de uso sabe que a possibilidade de criar fluxos densos que não tem fim é muito grande, porque realmente fica alguns pontos cegos que só quando uma terceira pessoa vê, ou então somente durante o desenvolvimento, ou durante o teste, é identificado esses pontos. O refinamento serve para isso, para a gente abrir aquele requisito e ver se ele não tem nada faltando, um passo, um ponto, questão de integração. É o momento também que o time usa para tirar dúvidas com respeito a questões técnicas, certo? E não fica aquele negócio corrido, porque tem o tempo, aquele tempo é para isso, é para que o time tire dúvidas técnicas e que eles consigam discutir entre si a melhor forma de resolver. Esse ponto aqui acontece bastante no projeto que eu estou atualmente, com respeito aos componentes que são utilizados. Muitas vezes são feitos protótipos de telas e pensando como componentizar, às vezes não é viável devido à tecnologia. Então, nesse momento, o time conversa com o PO, expõe possibilidades ou, pelo menos, deixa aquele alerta lá, nós vamos ter que fazer uma análise disso daqui, para ver se é viável, se é possível desenvolver dessa forma.
também ajuda o time de desenvolvimento a quebrar aquela história, de uma forma que ela se torne mais detalhadas, ou até mesmo um épico, ele seja dissolvido em várias histórias. Por quê? Porque existe uma questão do esforço dentro da sprint. O ideal é que uma história, o ideal no mundo, sim, fantasioso, que ela entre na sprint, ela consiga ser entregue naquela sprint. Se for uma história que ela está muito grande, aí o que é muito grande? Depende do seu time. Se o seu time tem uma produtividade mais alta, o muito grande para você é diferente de um time que tem uma produtividade mais baixa. Principalmente um time que está começando a se formar. E é nesse momento que a gente vai ter o feeling de saber até que grão eu preciso escrever a minha história para que o time consiga desenvolver dentro de um sprint. Ou, caso fique entre um sprint e outra, seja o impacto menor possível, certo? Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem interromper, né, através do chat. Outra coisa que é feita durante o refinamento é que o time já pode fazer a estimativa de esforço para desenvolver, certo? Não precisa ser algo certeiro, porque aqui já está falando, é estimativa, a gente está estimando. Normalmente, ou vai para mais ou vai para menos, mas pelo menos naquele momento ali eu já consigo ter uma visualização, eu como PO, uma visualização de quantas histórias eu vou conseguir ter na próxima sprint, ou nas próximas, dependendo do nível de organização. Porque o time já vai fazer uma pré-análise. Aquela pré-análise já me dá um insumo de dizer, ó, eu vou ter 30 pontos de esforço, story point, e meu time suporta 15. Ou seja, isso aqui que eu pretendo priorizar vai ser executado em, no mínimo, 2 sprints. Tá dando para entender? Ô, Raniel, Oi. tem uma pergunta aqui no chat da Giane. Ela disse o seguinte: em alguns times, em outras ocasiões, já comentei do grooming e realmente poucos reconhecem a palavra. Saberia dizer por que o grooming ele não é tão difundido? O grooming é uma técnica, né? Ele é uma técnica que ele pode ser utilizado no desenvolvimento, mas ele não é obrigatório, tá? Como o ágil atualmente tem muitas técnicas disponíveis, o grooming acaba que passa por despercebido ou recebe um outro nome, né? Muitas vezes é chamado também de levantamento de requisito, por exemplo, quando o PO vai lá e puxa alguém do time para tirar alguma dúvida técnica, ou que puxa alguém do time para tentar entender um negócio, certo? Muitas vezes é feito o refinamento, o grooming, mas com outra palavra. Mas aplicando a técnica mesmo de refinamento, o ideal é que ela seja feita de uma forma mais corrente dentro da sprint e que tenha realmente um nome, tenha um espaço dedicado a ela, tenha um tempo dedicado, certo? O Aaron perguntou o seguinte: não é uma cerimônia oficial, então? Não é oficial. Ela é uma ferramenta. Aqui a gente pode, é uma ferramenta, mas assim, o ganho que ela traz para o projeto é incontestável, certo? Porque ela antecipa riscos. E o que a gente mais enfrenta em projetos são riscos tempestivos. E um risco tempestivo, normalmente, ele causa um estrago muito grande. E o Groom já veio para isso. Imagina você entrar numa plane, eu lá como PO, e apresentar 10 histórias, e o time dizer assim, ó, eu só consigo dessas 10 histórias desenvolver 3. 7 eu não consigo porque eu tenho um grau de certeza muito grande. É frustrações para os dois lados, porque o time vai ter esforço desperdiçado, eu como PO vou ter que ficar correndo, nem sempre o acordo entre os dois casa, né? Dependendo do tipo de contrato, o time pode muito bem dizer, eu não vou aceitar, porque isso aqui pode gerar para mim uma multa, certo? Dependendo do tipo de contrato, a gente que é fábrica, que trabalha em fábrica, tem muito disso. Ah, se eu não entregar, se eu prometi 10 histórias e não entregar as 10, eu levo eu sou penalizado.
Então, o time tem autonomia de dizer, eu só vou pegar aquilo que realmente eu vou entregar. E o grooming, se for aplicado, fazer a previsão desse problema. Tem mais alguma pergunta? Tem uns comentários aqui. Sem dúvidas, né? Um comentário da Thaisa. Sem dúvidas, no Scrum é defendido que seja reservado de 5 a 10% do time box da sprint para a realização do grooming. E, Sim. certo. E tem acho que é uma pergunta outra da Dagiane. Ela colocou o seguinte: outra questão a comentar para contribuir. O refinamento ajuda o time todo a entender algo que pode ser complexo de estimar durante a planning, que facilita até nos casos de mudanças antes de iniciar a planning. Por outro lado, muitas vezes é deixado de lado, pois toma tempo das pessoas durante o tempo da sprint, pois a estimativa de tempo do time não previu, né, esse tempo no grooming. Tu concorda? Por isso, deixa-se para a planning tudo. Eu concordo que, apesar dos pesares, nós ainda somos muito teimosos com respeito ao planejamento, certo? Mesmo sabendo que agrega valor, muitas vezes o time, naquela questão afoita, não vamos fazer o grooming. É simples, a gente já conhece. E acaba quebrando no planejamento. Isso, se for planejado o refinamento durante a sprint, é separado um tempo, é dedicado aquele tempo para que não haja retrabalho lá na frente. Ou uma planning frustrada, uma planning completa, uma próxima sprint menor, certo? E também a questão da agregação de valor. Muitas vezes nós temos lá uma data cost, uma data limite de entregar certa funcionalidade, e a gente não consegue porque não foi feito um planejamento, um refinamento dela antes, e no momento de desenvolver tinha um alto índice de dúvidas e questionamento, que impossibilitou o desenvolvimento. Quando eu estava montando o material, eu vi pessoas falando de que na hora da plane, o próprio PO saía quebrando as histórias. Mas, cá comigo, né? É muito diferente você ter um tempo de análise e de fazer essa quebra do que sair em uma reunião que dura 2, 3 horas, fazendo na hora lá, e enquanto você está fazendo, tem pessoas ali paradas que poderiam estar produzindo. Então, assim, falha mesmo de planejamento. Mais alguma coisa? Tem mais um comentário da Mayara. Eu acredito que nesse caso é uma questão de cultura da equipe, pois o refinamento acaba dando foco para a planning e tornando ela mais rápida e eficaz. Sim, exatamente. Por isso que é importante ser implantado com o time. No começo do projeto, ou até mesmo no meio, chegar para o time e falar, vamos aplicar essa técnica, vamos dar uma chance de 3 ou 4 sprints aplicando essa técnica. Quando o time vê o ganho, e isso é questão de amadurecimento. O time vai amadurecendo a groom, né, o refinamento, e vai amadurecendo também a questão da planning. Então, começam a entender a importância dessa cultura, dessa aplicação, dos benefícios que ela traz. A Dagiane até colocou uma sugestão, nem que se faça histórias mais complexas. Como assim, Dagiane? Quer falar, Dagiane? Ai, posso falar, não queria, mas tudo bem, Raniel, tá ótimo, viu? Olha só, né? Antes de mais nada, o assunto é bem pertinente, concordo. A questão é, nem que se faça isso só, pelo menos nas histórias mais complexas, tu concorda, Raniel? Né? Porque aí, né, para não tomar tanto, porque muitas vezes uma planning, a gente elenca muitas histórias e daqui a pouco fazer grooming de todas elas, daqui a pouco de menor complexidade, não tem necessidade, a gente pega as mais complexas mesmo, né, até para esmiuçar, né, até questão técnica mesmo, né, concordo. Sim, o PO ele pode apresentar na groom dele as histórias, ele apresenta como funciona e pode fazer o inverso aqui, né, time, agora vocês fazem a estimativa aqui, rapidamente, para eu ver como é que está o grau de vocês. Estimou em 8 story points, ou 12, ou 13. Aí, isso aqui significa que ela está grande para ser desenvolvida. Vamos aqui trabalhar nela, vamos refinar, ver se a gente pode melhorar. Entendeu? É questão de, assim, não tem nada escrito na rocha. Você vê o seu cenário
Mas também não adianta eu ficar fazendo grooms direto de uma alteração de uma tela, mudança de um label, essas coisas assim. O ideal é que pegue histórias de funcionalidade mesmo, que seja identificado pelo time ou pelo PO algum grau de dificuldade, de complexidade, certo? Mas até as menores têm uma certa importância também que passe, nem que seja rapidamente pela groom. Porque às vezes a gente acha que é algo simples, né? Principalmente o cliente tem muito aquela questão, é só um botão. Só que aquele botão, ele aciona vários processos internos que é um negócio altamente complexo. Mas para ele é um botão. Dependendo do PO, para ele também é um botão. Certo? Falando aqui como é realizado o groom, né? Quem participa? Participação fica a critério do PO. Mas, assim, é obrigatória a participação dele, que é ele quem convoca essa reunião, certo? Ele pode convidar alguns integrantes do time, ele pode convidar o time todo, ele pode trazer gente de fora que vai agregar valor, principalmente quando é feito, identificado que uma história tem um alto nível de questão de negócio que o próprio PO não conhece. Ele pode trazer uma pessoa que conhece aquele fluxo e que vai ajudar a equipe a tirar as dúvidas dela, tipo uma entrevista mesmo. Como alguém falou aí, que eu não esqueci o nome, é sugerida a participação de no máximo 10% do time, certo? Porém, isso aqui varia. Depende do seu time, depende da maturidade, depende da complexidade das histórias, certo? Da tecnologia que você adota, porque tem desenvolvedores que ele é full stack, beleza. Mas tem outros que são apenas front-end, back-end. Tem um analista de teste que ele pode, sim, agregar muito valor, porque ele tem uma visão do pronto, né? Enquanto o requisito ele está ali na concepção, o desenvolvedor na execução, o analista de teste ele tem a visão do pronto. O que é pronto para mim? O que é pronto para o meu teste? Essa história, para ela ser pronta, ela significa estar assim. Então, ele vai agregar também valor, certo? Quanto tempo deve durar? Também se recomenda que seja de 5 a 10% do tempo da sprint. Mas, como eu falei, isso aqui também depende da maturidade do time, da disponibilidade. O ágil, o que eu mais gosto do ágil é essa questão da adaptação. Porque você adaptar o ágil para as suas necessidades faz com que ele se torne mais agradável de se trabalhar, certo? Então, assim, questão do tempo. Eu posso marcar meia hora de sim, dia não. Nada impede. Eu posso simplesmente, pontualmente, agendar algumas reuniões com a área de negócio e levar um dev comigo, já deixando planejado, certo? Posso marcar uma hora com todo o time para a gente conversar sobre o que foi discutido, certo? Eu posso fazer isso uma vez durante a sprint, várias vezes, depende da necessidade e que seja anteriormente acordado, planejado. A gente também não sair 50% da sprint aí só em reunião, só em refinamento. Ok? Uma dica que foi dada é que seja cara a cara, face a face, né? Evita a comunicação por telefone, por e-mail, documentos. Toma aqui um documento, lê e refina. Não é assim. Atualmente a gente está nessa questão da pandemia, todo mundo nas suas casas, mas o ideal é que seja cara a cara, nem que seja virtual. Tá? Ao vivo e a cores. Como é feita a reunião? Certo? Aqui eu peguei, eu juntei várias ideias e criei assim um pequeno padrão do que o mercado costuma fazer. O PO chega lá na sala e, aqui são as histórias, ou épicos, que ele já pode trazer o épico cheio, né, já sabendo que vai ser quebrado. O time vota, analisa, levanta questionamentos. O PO pode responder na hora, aqueles questionamentos, e já com isso continuar o andamento e a quebra, o refinamento daquelas histórias, ou ele pode simplesmente anotar essas informações para buscar a resposta e depois trazer em um outro grooming, ou então pontualmente com cada pessoa, com cada integrante do time. Certo? Alguém tem alguma dúvida com respeito a como fazer a reunião?
Acho que não. Em princípio, não. Tá tudo certo aqui, por enquanto. Tá bom. Gente, esse case aqui eu tirei da minha cabeça, tá? Então, assim, a empresa XPTU, ela abriu um projeto pra gente, né, da TI, e pediu assim, ó, desenvolva um sisteminha de vendas onde eu possa divulgar o meu produto, certo? Através de catálogos, e que o cliente consiga fazer uma compra direta. Porém, esse sistema vai ser um satélite, porque eu quero as minhas informações dentro do meu ERP, para que eu controle aqui internamente e consiga gerenciar. E compartilhar essa informação com as outras áreas da empresa. Ok? Chegamos lá no Grume, o PO chegou com a seguinte história. Eu, como vendedor da XPTU, desejo criar catálogos de produtos por perfil de cliente, com o objetivo de enviar catálogos específicos para os clientes conforme o perfil. Ele chegou, a gente, isso aqui é fácil. É só criar um catálogo, pegar o tipo de cliente e mandar. Aí o time começou. Já existe uma base de cliente? Esses clientes já estão classificados? Já tem uma classificação prévia? Eu vou ter que desenvolver também essa classificação. Como poderá ser feita a consulta dos produtos? O produto eu vou trazer para a minha base? Eu vou integrar? Vou buscar no RP? Esses catálogos, eles vão ficar na minha base local? Vão ser centralizados? Como será feito o envio do catálogo aos clientes? Eu vou enviar por e-mail, por mala direta? Ou mandar para uma gráfica e a gráfica vai enviar? Tudo isso foi levantado durante a reunião, certo? Aqui a gente vê que tem perguntas técnicas, tá? E tem perguntas de negócio. Como será feito? Os clientes já têm a classificação? Aí o PO foi, recuperou as informações e trouxe a resposta. Já existe uma base de cliente? Sim, existe. Dentro do RP tem uma base lá de cliente. Então a gente vai recuperar de lá. Esses clientes já estão classificados? Também. No RP o cliente já é classificado e a gente pode recuperar ele já com essa classificação. A consulta de produto. Também temos no nosso RP, mas precisaremos construir um serviço para integrar com esse sistema, retaguarda, e puxar essa informação para o nosso. Os catálogos, sim, ficarão na nossa base, certo? E eles poderão ser mantidos, ou seja, eu vou ter um esforço aqui de desenvolver uma manutenção de catálogos no meu próprio sistema satélite. E como será feito o envio aos clientes? O envio será feito via e-mail, através do servidor de e-mail da empresa. Ou seja, eu tenho vou criar esse catálogo, vou montar um arquivo, vou gerar um e-mail e através do e-mail corporativo da empresa, eu vou fazer a distribuição para o cliente, certo? Depois dessa, alguém tem alguma dúvida sobre esse exemplo? Não, né? Acho que nada por enquanto, Raniel. Pode prosseguir. Tá bom. O PO trouxe as respostas e também trouxe a quebra da história. Esse épico, ele quebrou em várias histórias. Quais? Eu não escrevi as historinhas, escrevi a funcionalidade, certo? Consultar catálogos, ou seja, ele vai ter que criar um serviço para ir, ou no cadastro eu vou ter uma manutenção daqueles catálogos lá que eu criei. Então, eu vou ter que criar uma consultoria, uma consulta de pesquisa. Criar catálogos, eu vou ter que ter uma funcionalidade que vai permitir que eu crie o catálogo. E dentro desse criar catálogo, eu vou poder pesquisar os clientes lá no RP. Ou seja, aqui já tenho questão de um serviço que não estava previsto no Épico, se você for olhar, mas que foi identificado aqui, uma integração com o RP. E essa integração, muitas vezes, pode até ser quebrada em mais histórias, dependendo de como ficar o desenvolvimento dela, a estimativa. Depois que eu pego os clientes, eu vou ter que consultar os produtos. Vou novamente no meu RP, vou ter que recuperar aquela informação e vou ter que trazer para o meu sistema satélite.
Vou ter uma funcionalidade para fazer o vínculo do produto com o catálogo, já que eu vou ter vários catálogos, então eu vou ter vários produtos. Eu vou ter que fazer esse casamento baseado em quê? Na classificação do cliente. Então você vê que para fazer tudo isso aqui em uma história só ficaria muito grande. Eu tenho a continuação da manutenção do catálogo, onde eu vou poder alterar, vou fazer o envio do catálogo, vou fazer exclusões de catálogo, certo? E vou atribuir produtos ao catálogo. Duplicou, mas enfim. Como eu falei, aqui no caso, ó, nós temos, o PO pode ter quebrado em 2 histórias, mas a gente vê que isso aqui se torna um critério para uma história. Ou seja, o caminho de quebra pode também ser o caminho de agregar. Ele quebrou muito, quebrou essa história aqui em 9, mas ele poderia ter quebrado em 8, porque esse daqui é um critério desse daqui. Então, nessa groom pode ser também vista essa questão, certo? Raniel, Oi. tem uma pergunta do Aaron que ele queria ouvir a tua opinião. Uhum. Se a segunda rodada de perguntas também não forem respondidas, não criará um processo engessado onde o PO, mais uma vez, deverá suspender a análise e buscar as respostas? Nesse ponto, não seria melhor envolver o cliente, a depender da complexidade? Então, se o PO ele não consegue responder as suas perguntas, lá no slide anterior, um pouco para trás, ele pode trazer sim um cliente, ele pode trazer. O time, ele não deve ter acesso direto ao cliente, né? Porque aí já quebra aquela proteção que ele tem e também já quebra a questão da gestão do projeto em si. O PO é o nosso ponto de contato com o cliente, com o usuário. Então, se o PO ele não consegue, o time pode dizer, ó, pode sugerir, por que você não traz uma pessoa da área para responder as perguntas? No refinamento, ele pode trazer convidados, pessoas que dominem aquele negócio, para poder apoiar ele na hora da resposta das perguntas. Aí continuando, caso ele tenha várias rodadas, ele não consiga responder, você concorda comigo que se o PO não sabe o que ele quer, o time não vai saber o que vai desenvolver? Aaron, concorda? Então, assim... Ele falou que sim. Então, assim, se o PO não sabe, nós do time, o desenvolvedor, ele também não vai saber. Porque como é que ele vai saber se está certo ou se está errado? Como é que o PO vai conseguir dizer se está certo ou se está errado, aprovar ou não aprovar? Quais são os critérios? Fica muito subjetivo. E isso atrapalha o fluxo, o processo, entendeu? E causa vários retrabalhos também. E, Raniel, a Rafaela mencionou o seguinte: sim, mas no caso de encontrarem atividades não planejadas, como no caso de pesquisas, de pesquisar clientes por classificação. Mas aqui a gente ainda está no refinamento. Certo. Então, assim, eu estou no refinamento, eu não estou na plane. Estou na segunda rodada do refinamento, que pode ser dentro da mesma sprint ou dependendo da organização do PO, em outra sprint para ser lançado na outra. Uhum. Fique planejando entre 2 e 3 sprints, porque o requisito no ágil, ele tem um tempo de validade, porque como muda bastante, se eu criar um requisito que só vai ser desenvolvido daqui a 8 sprints, talvez quando eu tenho que fazer várias alterações nele, que vai se tornar inviável, ou seja, eu tive um desperdício daquele requisito, daquele tempo que eu gastei antes. Então, o ideal é que tenha 2 a 3 sprints para frente já sendo trabalhadas. Tem outro comentário do Aaron também. A questão seria não em relação à feature em si, mas os requisitos não funcionais ou funcionais que podem ser levantados. No exemplo proposto, se o time questionar quantos produtos vão ser visualizados por página,
imagine que esse requisito nunca foi especificado pelo cliente, então o PO vai atrás da informação, ou ele pode, baseado no conhecimento dele de negócio, realizar uma sugestão? Ele pode sugerir. Ele pode, inclusive, buscar a ideia com o time. Ah, vocês que trabalham em desenvolvimento, qual é o comum? Qual é o normal? Ah, vamos aqui abrir um sistema de outra pessoa, de outra empresa, e vamos ver como é que funciona, né? E trazer esse padrão para dentro do projeto, para não ter essa trava. Aí, beleza, desenvolveu, chegou no cliente, ele disse, não, eu queria que fosse mais produtos. Beleza, ele volta e cria uma história para um ajuste daquela história. É retrabalho? Não é, porque o time entregou o valor. Ele queria consultar produtos, o time entregou a consulta. Certo? Isso aí são ajustes que nós chamamos de melhorias, perfumarias. Certo. Tem mais alguma pergunta? Por enquanto, não. E está perto do final, viu? Aqui as perguntas. Tem mais uma aqui da Mayara. Eu não sei se é dúvida ou é um comentário. Conforme tu está mostrando no case, o refinamento também é uma forma que pode evitar algum possível impedimento que o PO não visualizou nos requisitos. Sim, exatamente. A gente está antecipando o risco, né? Antecipando de que aquele impedimento só seja visto na hora da execução. Quanto antes eu ver aquele impedimento, melhor fica para o meu projeto, para que e mais tempo eu, como PO, tenho para tratar e tirar o impedimento, que não aconteça. Ok. Alguém tem mais alguma dúvida? Comentários? Alguém já passou por alguma experiência assim que queira compartilhar com a gente também? Estou vendo alguns comentários aqui no chat. Aaron, Rafaela, se vocês tiverem interesse em abrir o microfone e falar, também fiquem à vontade. Eu gosto muito da interação. E aí, Raniel, boa noite. Cara, queria perguntar, eu cheguei um pouco atrasado, mas assim, existe uma dinâmica, uma melhor forma, né, de fazer a grooming em si, em conduzir essa reunião? Por exemplo, puxa, tem uma história grande, né, um épico aí, que como eu já identifiquei antes, que ela é meio problemática, né, ela precisa de ser destrinchada, enfim. Mas é o quê? Como é que seria a dinâmica, sabe? É sentar com o time e falar, chamar os recursos certos, né? E sentar com o time e falar, poxa, gente, vamos comentar essa história aqui. E aí a gente começa a trocar ideia, e aí as perguntas vão sendo elencadas, né, pelo time de dev ou de teste, e aí a gente vai destrinchando isso até a gente, a partir de toda essa discussão, a gente ter novas histórias ou processos na parte de teste. O que você recomenda, sabe, para organizar a coisa, entendeu? Sim. Dependendo do nível de maturidade do time, certo? Nós podemos fazer de várias formas. Quando o time ainda está iniciando, no começo, até mesmo por questão de entendimento do negócio, né, que vai ser desenvolvido, eu acho ideal que venha todo mundo. O PO vê os épicos lá, as histórias que ele já conseguiu identificar, e traz para o time e diz, essas são as histórias. Faz um pequeno resumo, apresenta, e a partir de então o time começa a fazer os questionamentos, como você falou, começou a quebrar. Um time mais maduro, né, onde já conhece bastante o negócio, já passou por várias experiências, não precisa ser todo mundo junto, ele pode trazer uma pessoa específica. Por exemplo, eu sei que o meu Dev 1, ele é muito bom em front, e ele costuma atender as histórias de front.
Então, eu vou chamar só ele para definir isso aqui de front. A integração, eu vou chamar o outro dev para que ele me ajude depois. Por quê? Porque assim eu não paro o time todo, certo? Deixo uns produzindo a entrega da sprint, enquanto o outro me apoia no refinamento das próximas. O teste também, ele pode vir, somente no começo da sprint, normalmente o analista de teste ele fica um pouco mais disponível, né? Então, dá tempo dele ir junto com o PO, tirar também a questão de dúvidas de negócio. Porque o analista de teste, como eu falei, ele vê o final, ele vê o pronto. Então, ele consegue já projetar na cabeça dele o que ele precisa, o que ele entende que aquela história precisa para ser considerada como pronta. Aquela funcionalidade pronta. Deu para esclarecer? Ou ficou alguma dúvida ainda? Não, perfeito, perfeito. Eu só não sei ainda como, porque você falou assim, puxa, se tem um dev 1 que ele manja mais de front, aí isso só me embola a cabeça um pouco, porque geralmente, tipo, é como se eu já estivesse dando uma demanda para um dev, né? E aí eu não sei se isso seria certo do ponto de vista do Scrum, que fala, tipo, as histórias meio que não é atrelada a uma pessoa, é responsabilidade do time, sabe? Essas coisas assim, bem by the book. Sim, quando eu falo dev 1, pode ser um agrupamento de devs. E assim, independente do que venha, ele consegue me ajudar, entendeu? Não, perfeito. Não, tranquilo. Não é dev 1 o indivíduo. Mas, tipo assim, equipe com 9, 6 são front, 2 são back. Aí eu preciso de um front. Independente de quem seja, ele vai conseguir me ajudar. Certo? O Scrum Master também pode participar. Na verdade, é bem interessante que ele participe, porque ele já consegue também apoiar o time nas tomadas de decisões, né? Também Sim. o que está acontecendo. Perfeito. Daniel, a gente tem mais uma pergunta aqui do Aaron. É considerado uma boa prática os bugs passarem também pela cerimônia? Eu não entendi a pergunta. É considerada uma boa prática os bugs passarem também pela cerimônia? Sim, é bem interessante, porque muitas vezes o levantamento de bugs, principalmente quando pula de um sprint para outra, fica um pouco perdido, certo? E ajuda até a identificar se é um bug mesmo, ou se é uma falha no processo, né? Consegue também quebrar esse bug, consegue analisar o impacto dele na aplicação como um todo. Nós recentemente, no projeto que estamos, encontramos o bug na exclusão de itens lá, e na análise do problema foi identificado que aquele bug ia ocorrer no aplicativo todo, certo? Então, a gente fez meio que um refinamento para mapear aonde aquela alteração ia impactar e já trazer no nosso planejamento da sprint mesmo, que o item ia estar lá para a gente corrigir, mas o planejamento das tarefas já estava previsto fazer uma regressão no aplicativo todo. Se não tivesse sido feito esse refinamento, talvez a gente descobrisse isso só na hora da correção. Ok. Mais alguém, gente? Fiquem à vontade. Nós temos uns minutos ainda para quem quiser compartilhar alguma experiência, fazer alguma pergunta, algum comentário. Nada mais? Nada? Não, acredito que não, hein, Daniel? Ficou claro assim? Ao contrário, né? Foi tão complexo que ninguém entendeu. Acho que ficou bem claro. O Charles comentou. Às vezes, quando não fazem pergunta, a gente fica ou entenderam tudo ou não entenderam nada, que não tem fazer perguntas. É arriscado, né? É que assim, o conceito é ótimo, né? Tipo, putz, realizar grooming e tal, para você
né, ter um nível de refinamento, de detalhamento melhor já para planning, mas a rotina engole a gente, né? Aí, putz, nessa semana não deu tempo de fazer a grooming, porque, enfim, sei lá. Aí a outra a gente perdeu, aí na outra já vem a planning, aí a planning emenda com grooming, aí a gente precisa, né, mais se habituar, né? Mas a apresentação foi ótima. O time como um todo, certo? Normalmente o Scrum prega muito a questão do acordo entre todas as partes. Um acordo, eu como analista de requisito, mais do lado do PO, eu fecharia com o time, na própria plane, horas de esforço ali para fazer um grooming, certo? Para que a gente não perca esse time. Porque a dele, todo dia ela acontece. Independente de qualquer coisa, pode ter muita coisa para fazer, pode ter pouca, a dele acontece. A retrospectiva, a review também. A plane também acontece. Por que não colocar como item obrigatório? Entendeu? E não precisa virar aquela rotina assim, toda quinta eu tenho grooming. Não, eu preciso de 3 horas do time. Então, eu posso dividir aqui meia hora, tipo, um acordo mesmo, entendeu? Para que agora não deixar passar direto, porque quando a exceção vira regra, aí nós temos um problema. É isso aí mesmo. Mais alguma dúvida, um comentário? Questão aqui, até para um próximo evento, da Giane, de fazer uma sugestão para a próxima. Faz um workshop, um momento, enfim, de como medir a capacidade do time, a média de entregas para se ter como base. Isso era uma sugestão dela. Sim, uma projeção, né? Projeção de entrega. Mais ou menos isso, ver o esforço do time baseado no histórico e projetar como é que ele consegue fazer as entregas. É isso mesmo que ela comentou. É interessante. É difícil, mas é interessante. Mais alguém? Eu tenho uma pergunta. Eu sei que foi citado de trazer o cliente, que talvez não seria algo tão vantajoso, mas e no caso da gente trazer o usuário que vai usar aquele produto para algum grooming? Ou, por exemplo, realizar o grooming e a partir da que foi levantado, levar isso para o usuário para entender os aspectos dele em relação a isso, que ele achou das coisas que a gente levantou, ou até mesmo se ele tem alguma coisa para acrescentar. Isso faz parte da função do PO, né? Se ele não tem certeza do que ele está desenvolvendo, propondo para o time, agrega sim valor que ele vá atrás, que ele vá até o usuário final, que ele vá até o cliente, que ele procure respostas. Ele pode trazer essa pessoa para agregar? Pode, certo? Mas ele também pode pegar aquilo que a gente levantou internamente como time e levar para lá e lá quebrar, ver a necessidade, novamente trazer para que o time analise, entendeu? Até porque no tempo de TI, a gente começa a ficar viciado em algumas coisas, né? Por exemplo, eu acho que o usuário nunca vai fazer isso, aí o usuário vai lá e faz. A prova disso é que muita coisa quebra só em produção. A gente vê assim, uma data errada o usuário não vai colocar. Vai. Então, é interessante que leve para ele, tem até experimentos de usabilidade, onde pegam usuários de perfis diferentes e colocam para fazer um teste rápido ali. E desse resultado, ele pode gerar sim, pode gerar demanda para a gente, na execução do projeto. Entendi. Então fica a par do PO, não deixar o grooming algo só interno da equipe, né? Levar isso também para o cliente e propagar tudo aquilo que foi levantado. Isso, exatamente. É de função dele. Porque o time tem que estar preocupado em produzir ali, né? O PO é em projetar. Então, prospectar e projetar. Mais alguma coisa? Acho que é isso, Raniel.
Acho que não temos mais dúvidas aqui nem comentários do pessoal. Agradecer vocês, pessoal, pela participação, tá? Qualquer dúvida, quem tiver meu contato, se for interno da Join, pode perguntar. Nós, analistas de requisito, desenvolvedores, testes, gestores, Scrum Master, nós temos que nos unir mesmo para entregar sempre qualidade e valor para o cliente. Então, se tiver alguma dúvida depois, pode entrar em contato, tá? Trocar experiências, eu gosto bastante. Perfeito. Queria, então, te agradecer, Raniel, por ter disponibilizado esse momento aí para a gente poder conversar um pouquinho sobre um tema tão importante, né, tão bacana. E quero agradecer a todos também pela participação e mencionar, enfim, que o próprio Raniel já disse que ele está disponível, quem tiver interesse, quiser conversar também um pouquinho mais com ele, lá na divulgação da Simpla, a gente colocou o LinkedIn da Join, né, e o LinkedIn do Raniel também, então vocês podem fazer o contato, né, enfim, facilitando ali através do LinkedIn, para quem não é da Join, né, fiquem à vontade. Queria agradecer também e fazer o convite que quinzenalmente, né, nós fazemos workshops aqui pela Join, então sempre acompanha ela pela Simpla, né, que a gente divulga por lá. Então, muito obrigada e contamos aí com a participação de todos nos próximos workshops. Então, se vocês tiverem interesse em seguir a Join lá no LinkedIn também, as nossas publicações são feitas por lá também, então, para vocês ficarem sabendo do que está acontecendo, dos próximos eventos, só seguir a Join lá no LinkedIn. Tá bem? Tudo bem, eu que agradeço, tá? Então, tá. Muito obrigada. Obrigada a todos. E uma boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.